Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? Há 2 dias atrás, o Bitcoin bateu quase 67 mil dólares, chegou a 66 mil e uns quebrados, atingindo a ATH, a all-time high, o topo histórico de todos os tempos. E hoje, 2 dias depois, ele está aqui sofrendo uma leve correção. Como você pode ver, ele está cotado a 60.700 dólares. Porém, eu não vejo isso com nenhuma preocupação, porque essa correção é natural e já era esperada. Conforme eu já mostrei num outro vídeo aqui, a gente tem na região dos 59.600, 59.700 um suporte muito forte que tem força para segurar o preço do Bitcoin. No entanto, é interessante você observar que apesar de o Bitcoin estar sofrendo uma correção de 3% nas últimas 24 horas, 1,46% nos últimos 7 dias, a gente tem moedas como, por exemplo, a Solana, que só nas últimas 24 horas valorizaram 11%, nos últimos 7 dias, 26%. Outra moeda, Polkadot, também com uma alta valorização, mesmo enquanto o Bitcoin corrige. E essas são moedas, como por exemplo a Solana, que eu já fiz vídeos aqui no canal falando muito. A primeira vez que eu mencionei Solana, que eu coloquei no radar das pessoas, ela estava a menos de 30 dólares. Hoje ela está 200 dólares. Mesmo depois que ela sofreu um probleminha, que ela teve uma instabilidade, muita gente abriu mão de Solana e eu falei, vale a pena apostar nesse protocolo. Dito e feito, ela está despontando, está se tornando cada vez mais forte. Outras duas moedas que eu já mostrei aqui no canal que eu tenho na minha carteira são Terra, e olha só o desempenho de Terra nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias. E outra que eu também já mostrei num vídeo aqui no canal é Avalanche. Olha a valorização. E eu tô te mostrando isso para dizer que eu escolho criteriosamente todas as moedas que entram no meu portfólio de investimento de criptos. E o que eu quero te passar aqui é que para você lucrar no mercado de criptos ou em qualquer outro mercado, você precisa ter uma estratégia de investimentos. Assim, mesmo com uma correção de determinados ativos, seu portfólio pode subir. Hoje, por exemplo, o Bitcoin está corrigindo e a lucratividade da minha carteira está aumentando, porque eu tenho uma parte do meu portfólio alocado em algumas dessas outras moedas aqui. E para você definir qual o seu portfólio de investimentos em criptos, algumas coisas têm que estar bem claras. Primeira delas, o Bitcoin continua sendo e sempre vai ser a principal de todas as criptomoedas. Eu não falo isso à toa, eu já estudei muito Bitcoin, eu já li o white paper várias vezes e um monte de estudos decorrentes e eu estudo criteriosamente cada uma das moedas que eu tenho na minha carteira. Então, eu não digo por dizer que o Bitcoin continua sendo e sempre vai continuar sendo a principal criptomoeda. O Bitcoin tem uma particularidade. O Bitcoin tem o poder de puxar todo o mercado cripto para cima ou derrubar todas as criptomoedas. Conforme a direção do Bitcoin, o mercado cripto todo se move. Afinal, o Bitcoin responde por quase metade de todas as criptomoedas, da capitalização de mercado de todas as criptomoedas. Mas uma coisa que é interessante a gente ter sempre em mente é o ciclo de mercado em que a gente se encontra. A gente está num período em que o Bitcoin está ganhando participação de mercado, ou a gente está numa alt season, num período em que as altcoins estão ganhando dominância. Esse gráfico aqui é o gráfico da dominância no Bitcoin. E como você pode ver, nos últimos 3 dias, a dominância do Bitcoin em relação às outras criptos tem decrescido. Por isso, você observa que nesse período mais recente, embora o Bitcoin esteja corrigindo, outras moedas, como eu já te mostrei, a Solana, DOT, Terra, Avalanche, elas estão tendo uma valorização muito grande. Então, a sua alocação de portfólio depende do cenário, do momento do mercado. Além disso, você precisa ter dentro do seu portfólio uma certa diversificação. É claro que o mercado cripto ele se movimenta em bloco. A gente tem algumas diferenças. Tem vezes que o Bitcoin sobe e as altcoins sobem mais do que eles. Tem vezes que o mercado cai, o Bitcoin cai e as altcoins caem mais do que ele, porque as altcoins são mais voláteis
do que o Bitcoin. Então a gente tem essa diferença de comportamento entre Bitcoin e altcoins. O mercado cripto, via de regra, se movimenta em bloco numa mesma direção. Se ele está crescendo, via de regra, quase todas as criptos vão crescer. E se ele está caindo, a maior parte, pelo menos, vai cair. Porém, desse apanhado geral de quase 13 mil moedas, você pode diferenciar elas por setores, por tipos de criptomoedas. Você tem projetos, por exemplo, que tem um retorno esperado muito alto, em que pese, em contrapartida, eles tenham também um risco elevado. Mas você sabendo dessas características, de acordo com o seu perfil de investimento, de acordo com a sua expectativa de resultados, de acordo com o seu perfil de risco, você pode escolher um determinado percentual da sua carteira para alocar para esse tipo de ativo. Dependendo do seu grau de conservadorismo, é claro que via de regra quem investe em mercado cripto não é um investidor muito conservador, porque via de regra o mercado em si já é volátil, mas quem já está acostumado com essa volatilidade acaba relaxando quando perde 10, 20% no dia, não está nem ligando, mas para quem é conservador para os padrões de mercado cripto, você aloca uma quantidade maior do seu capital de criptomoedas em Bitcoin, porque Bitcoin é e sempre vai ser a melhor reserva de valor. Eu, pelo menos, penso firmemente que isso é uma verdade, ok? E o Bitcoin tem menos volatilidade do que outros ativos. Você observa que ele está caindo, ok? Porém, você já deve ter visto várias outras criptomoedas que simplesmente derreteram de preço. E algumas criptomoedas, alguns projetos, nunca chegam ao ponto de se consolidar. Portanto, você pode ter altas margens de lucro em determinadas criptomoedas, legal. Porém, do dia para a noite, esse lucro pode derreter completamente. Isso nunca vai acontecer com o Bitcoin, ok? Então, de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o seu perfil de investidor, você aloca um percentual maior em Bitcoin, em moedas de mais alto risco, e também é importante você começar a discernir os grupos de criptomoedas. Quais criptomoedas fazem parte do setor de DeFi, de finanças descentralizadas? Como é a perspectiva daqui para frente para o setor de DeFi? Quais criptomoedas estão ligadas ao setor de DEX, de exchanges descentralizadas? Quando é o momento favorável para você investir em DEX, em DeFi, em privacy coins, em utility coins, ok? Então, tenha uma noção geral do mercado, saiba discernir o tipo de ativo, e em que pese o mercado de cripto se mover em bloco, em linhas gerais, quando você olha na lupa e no detalhe, você consegue capturar criptomoedas que têm comportamentos diferenciados, e entendendo essas nuances, de acordo com o seu perfil de investidor, você aloca de uma maneira estratégica a sua carteira de investimentos. Tá legal? Eu quero encerrar a semana com essas dicas aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.